Em problemas de lançamento vertical, nós precisamos também fazer algumas considerações. A primeira delas é a seguinte: eu coloquei aqui uma figurinha, né, um objeto que é lançado por um garoto, o objeto sobe, chega no ponto mais alto, depois desce. Aqui a subida, aqui a descida, tá bom? Então, o que é que nós temos que considerar nesse tipo de problema? A primeira coisa que eu acho importante para a gente destacar é uma questão de consideração, tá? É que na subida eu posso considerar, por exemplo, a gravidade como sendo menos g, ou seja, eu posso considerar que na subida a gravidade ela é negativa. Na descida, a gravidade sim eu posso considerar como sendo positiva. Outra consideração que eu tenho que fazer é que no topo do percurso, ou seja, no ponto mais alto, a velocidade é igual a zero. Tá bom? Outra consideração que eu tenho que fazer é que, considerando que a mesma altura, tá? Se o objeto for lançado desse ponto com uma velocidade v, ele sobe, vai perdendo velocidade, chega no ponto mais alto, a velocidade é igual a zero. Na descida ele vai ganhando velocidade, vai ganhando. Quando ele volta ao ponto de partida, a velocidade é igual. Ou seja, aqui considerando na subida, né, se a velocidade inicial dele for um valor v, na descida a velocidade vai ser o mesmo valor quando ele passa pelo mesmo ponto, né? Como se for, por exemplo, minha mão, eu lanço ele com a velocidade tal, e quando ele toca na minha mão, ele terá a mesma velocidade. Outra consideração importante que eu tenho que fazer é que o tempo de subida, colocar TS, tá? É igual ao tempo de descida. Posso colocar TD, por exemplo, descida. Se ele fizer um deslocamento S qualquer, o intervalo de tempo que ele leva para chegar ao ponto mais alto é o mesmo intervalo de tempo que ele gasta para voltar ao seu ponto de partida. Ou seja, se num problema qualquer ele perguntar quanto tempo ele passa no ar, você soma o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, essas considerações são importantes. No ponto mais alto, a velocidade é igual a zero. Na subida, eu posso considerar a gravidade negativa. Na descida, eu posso considerar, por exemplo, a gravidade positiva. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. E a velocidade dele, quando ele passa pelo ponto de partida, né, ele lança, é igual, tá? Se eu lanço, por exemplo, com a velocidade de 10 metros por segundo, quando ele voltar à mesma altura da minha mão, ele chega também com a velocidade de 10 metros por segundo.